Rapaziada, então vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de regulação. Vamos entender um pouquinho a questão da regulação estatal, regulação feita pelo Estado antes da reforma do Estado brasileiro, e eu quero também tratar de regulação econômica. Depois que a gente tratar de regulação econômica, a gente fala da regulação econômica confrontando com as características e objetivos das atuais agências reguladoras. Beleza? Tranquilo? Slide na tela. Acompanhe comigo. Regulação econômica. Área da economia que estuda o funcionamento do sistema econômico através da regularidade de preços, de quantidades produzidas, ofertadas e demandadas, através da interação econômica entre as respectivas partes do sistema econômico. Ou seja, quem participa da regulação econômica? O Estado, as empresas, os credores, os trabalhadores, os consumidores e os fornecedores. Beleza? Fechando aqui em mim. Interação econômica. Interagir, participação, intervir no mercado, intervir nos preços, intervir na quantidade de oferta e procura, oferta e demanda, sempre pensando na estabilidade do mercado, sempre pensando no crescimento econômico. Isso é regulação econômica. Então, regulação econômica, nesse sentido, tem a ver diretamente com a participação no mercado econômico. Participação do governo, participação das empresas, participação do consumidor, participação dos fornecedores, participação daqueles que ofertam produtos, né? Participação daqueles que consomem os produtos ou serviços. Então, dentro deste mercado econômico, né, junto a estes agentes, você pode ter uma regulação econômica. Em especial, trazendo para o nosso contexto, regulação econômica que é feita, né, nesse nosso contexto pelo Estado. O Estado intervindo também na atividade econômica. Século XXI, quando a taxa de juros, né, quando a inflação começa a aumentar, vai lá o Copom, que se reúne em média a cada 45 dias, por exemplo, e anuncia um aumento na taxa Selic, que é o principal referencial da economia. Isso é uma forma de regulação econômica, regulação feita na economia através do governo. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Muito interessante. Regulação econômica, diferente de regulação estatal, diferente de regulamentação. Regulação estatal, regulação feita pelo Estado através de conselhos, institutos, departamentos e órgãos, todos aqui referidos sinteticamente como agências estatais, agências do Estado, para regular serviços públicos e atividades econômicas tidas como relevantes, como, por exemplo, petróleo, gás, álcool, energia, telecomunicações e etc. Fechando aqui em mim. Muito importante. As agências reguladoras, nesse molde atual, passam a existir a partir da reforma do aparelho do Estado. Elas passam a existir nesse molde, né, como autarquia em regime especial, estabilidade lá dos seus dirigentes, a partir da reforma do Estado brasileiro, que se implementa a partir de 1995 no governo FHC, agência reguladora atual. Regulação estatal, ela não começa agora no plano diretor. A regulação estatal, ela vem lá dos anos 30 aproximadamente. Então, nos anos 30, já existia órgãos ligados, subordinados ao Poder Executivo Federal, sem autonomia que as atuais agências reguladoras dispõem para regular as determinadas atividades. Significa dizer que isso já existia. Então, a regulação estatal, né, não é uma regulação que começa agora na reforma do Estado. Ela já existia. Com a reforma do Estado, a regulação feita pelas agências reguladoras atuais, ela tem um outro contexto, uma outra conotação. Elas têm, né, um outro, vamos dizer assim, elas juridicamente falando, tem uma outra regulamentação jurídica. Mas regulação estatal
é algo que o Estado já faz e o Estado não começa a fazer regulação estatal agora, a partir de 95. O Estado já fazia isso desde os anos 30. Guarda isso. Voltando no mesmo slide, regulamentação. Regulamentação ocorre através de leis, através de portarias, intervenções pela política econômica e pelos órgãos diretamente, direta e indiretamente, que regulamentam e intervêm na atividade econômica. Geralmente, quem estabelece leis, portarias e intervenções é o poder executivo. Então, regulação estatal são os órgãos que regulam as atividades econômicas e os serviços públicos. Regulamentação é uma coisa mais específica. É uma lei, é uma portaria, é uma intervenção. E a regulamentação, quem faz geralmente, é um órgão do poder executivo. A gente sabe que a regulação estatal, ela surge nos anos 30. A regulação estatal é algo mais amplo. A regulamentação é algo mais preciso. Algo dentro de um contexto, dentro de uma área. Tudo bem? Fechando aqui em mim. Regulamentação, uma lei, uma portaria. Eu estou regulamentando determinada atividade. Algo mais específico. Regulação estatal é algo mais geral. Algo mais complexo. Algo que envolve várias áreas de interesse, tanto da atividade econômica quanto com relação ao serviço público. Já a regulamentação é algo bem específico, bem direcionado, algo assim bem incisivo. Tudo bem? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. A regulamentação, contudo a regulamentação, os órgãos e as agências reguladoras, assim como as práticas estatais de regulação, são partes do complexo de regulação econômica estatal. Logo, a regulação estatal e a regulamentação fazem parte do complexo geral da economia, sendo então considerados como outros componentes do sistema econômico. Fechando aqui em mim, a agência reguladora que faz a atividade de regulação, quando a gente fala, não especificamente na reforma do Estado, mas vamos pensar na regulação estatal e na própria regulamentação, lei, portaria, são instrumentos do complexo maior que é a regulação econômica. Professor, a regulação econômica tem a ver com o meu dia a dia? Sim, muito importante. As agências reguladoras atuais, a partir da reforma do Estado brasileiro, fazem regulação econômica? Sim. Mas só fazem regulação econômica? Não. Fazem também uma regulação que a gente chama de regulação social. Ou seja, regulação que não está ligado diretamente a preço, a mercado, a economia, a tarifa. Anvisa, por exemplo, ela faz uma regulação que é uma regulação considerada social. Tudo bem? Daqui a pouco eu falo disso. Mas, finalizando a minha ideia, a regulamentação e a própria regulação estatal fazem parte de um complexo maior que é a chamada regulação econômica, que envolve oferta, procura, consumidor, serviço, governo, sociedade, meios econômicos, tem a ver com renda, comprar, vender e assim sucessivamente. Então, regulamentação, portarias, leis, decretos. E os órgãos históricos do governo, que não começam em 95, começam dos anos 30, fazem a regulação estatal. Então, tanto a regulação estatal, feita por órgãos do governo, mesmo aqueles no começo ligados ao Poder Executivo, e a própria regulamentação, fazem parte, são instrumentos, fazem parte do contexto da regulação econômica. Regulação econômica, então, é como se fosse um conjunto maior, e a gente tem a regulamentação e a regulação estatal como subconjuntos, inseridos dentro daquele conjunto maior. Querendo ou não, queridos, pegando agora a reforma do Estado, as agências reguladoras atuais, não todas, eu já falei que tem agências que fazem regulação estatal, regulação social. As agências reguladoras também atuam na regulação econômica. Quando a gente fala, por exemplo, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela trabalha na regulação econômica. O preço da conta de luz
né? O valor da conta de luz. Lei da oferta, lei da procura. O preço tem que ser um preço proporcional, que todo mundo possa pagar. A tarifa tem que ser uma tarifa que tenha a ver com o poder aquisitivo da população, de forma que haja uma igualdade, haja uma justiça, haja um equilíbrio econômico, de tal forma que quem consome mais pague mais, quem consome menos pague menos, mas todo mundo tem a capacidade de pagamento. Isso, com relação à questão da tarifa, lei da oferta, lei da procura e o preço, é uma forma de regulação econômica. Mas, finalizando a ideia, as agências reguladoras atuais, pós-reforma do Estado brasileiro, não atuam apenas e exclusivamente na regulação econômica. Guarda isso. E a regulação econômica também entra, né, que tem como subconjuntos a regulação estatal, que não começa em 95, e a regulamentação. Leis, portarias, decretos. Beleza? Que também são formas de intervenção. Próximo. Há 3 abordagens técnicas sobre a regulação econômica. Bom, tem aquela que vem da tradição econômica clássica e neoclássica, onde a regulação é feita pelo mercado, via mecanismo de preço e quantidade, lei da oferta e lei da procura. Tanto a neoclássica, lei de Say, e a keynesiana e a calecliana. Ou seja, nessa visão de Keynes, né, você tem uma regulação feita pelo mercado, lei da oferta e lei da procura. Fechando aqui em mim. Regulação feita pelo mercado. Keynes, keynesiana, lei da oferta, lei da procura. Quem vai regular a atividade econômica vai ser único e exclusivamente o mercado. Crítica minha. Se você deixa tudo na mão do mercado, você pode ter os monopólios, você pode ter os grandes oligopólios. Muitas vezes, a empresa menor, ela não vai ter a mesma oportunidade de competir com a empresa maior. Se você deixa toda a regulação em cima da atividade, em cima do mercado, pode acontecer de você ter inflação, ter escassez, produto ofertado de mais, produto ofertado de menos. Você pode ter desemprego e outros problemas, né? Então, dentro desse contexto, quando a gente deixa tudo na mão do mercado, nessa primeira visão, nessa primeira teoria, na minha visão de professor, nós podemos ter uma série de problemas. Esse é um dos motivos pelos quais, a partir da reforma do Estado brasileiro, a gente tem regulação feita pelas agências reguladoras atuais, as autarquias em regime especial. Um dos motivos é coibir esses abusos, formação de grandes monopólios, oligopólios, monopólio que monopoliza preço e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Segunda abordagem sobre regulação econômica. Advém da tradição, ou seja, né, tradição via heterodoxia, onde predomina a visão da escola da regulação, que as instituições, normas e mercados especiais de trabalho e moeda são os responsáveis pela regulação. Então, nessa visão tradicional, as normas, as instruções, os mercados especiais é que vão normatizar. Fechando aqui em mim. Diferente da primeira visão, que era o mercado por si só que regulava tudo, agora nós temos normas, nós temos instruções, nós temos mercados especiais. Dentro dessa segunda visão, a gente tem uma participação maior do Estado. Porque é o Estado é que vai normatizar, é o Estado que vai trazer regras, o Estado é que vai trazer regulamentos. Então, na primeira visão, tudo corre por conta do mercado. Na segunda visão, normas, regulamentações. Veja que a visão de regulação econômica, dentro dessas visões, keynesiana ou heterodoxia, são visões diferentes. Na terceira visão, próximo slide, a gente vai ter uma visão marxista. A regulação vai ser feita pela lei do valor. Nessa visão, numa sociedade que não possui centros diretores de uma regulação planificada, chega-se graças à ação direta ou indireta desta lei. Tudo o que é necessário para o funcionamento relativamente normal de todo o sistema de produção. Então, na visão marxista, fechando aqui em mim, tudo é baseado na lei do valor. Tudo tem a ver com a lei. A regulamentação é feita pela lei.
Quem impõe a lei são os governos. Quem impõe a lei são os governantes. Então, no marxismo, base para o socialismo, base para o comunismo, o que você tem? O Estado impondo as leis e o Estado impõe através da lei como vai ser a atividade econômica. Curiosidade. 1986, no Brasil, houve um plano chamado Plano Cruzado, lá do ex-presidente Sarney. No Plano Cruzado, você tinha leis e você tinha regulamentações de um plano que você não permitia o aumento de preço. Durante um tempo, no Brasil, isso funcionou. Durante um tempo, você começou, você conseguiu segurar os preços através de lei. Tudo por força de lei. Só que isso não deu certo durante muito tempo. A curto prazo deu certo, a médio e longo prazo não deu certo. Por exemplo, eu sou um camarada lá que tem uma criação de boi, gado de corte. Eu quero forçar o governo a aumentar preço. Muito simples. Eu passo a não vender gado. O gado fica parado lá no pasto. Não vendo gado. Significa dizer que quem tem boi magro para vender, vende para abater, para corte, e o boi gordo fica para lá. Se eu não vendo o boi gordo, você começa a ter distorção. Porque o boi magro, que é aquele que é vendido, ele passa a valer mais que o boi gordo. Consegue entender? O cara que tem uma montadora de veículos, ele quer aumentar o preço, quer forçar o governo a aumentar o preço. Ele simplesmente não produz veículo. Ou então ele produz uma quantidade insuficiente. Aí o carro usado, ele tende a se valorizar muito mais que o carro novo. Moral da história, marxismo, regulação econômica através de lei, traz uma série de distorções. Tanto que aqueles países socialistas, leste europeu, a antiga União Soviética, aquele sistema socialista comunista caiu. Comunismo tem a ver com forma de economia. Socialismo tem a ver com o sistema de governo. Mas aqueles dois sistemas são ultrapassados. Então, na nossa economia hoje, do século XXI, globalizada, mundial, você impor regulação econômica através de lei é um modelo ultrapassado. Tudo bem? Eu não estou falando que no século XXI, especificamente no Brasil, o Brasil não vai trabalhar dentro da atividade econômica e não vai normatizar algumas coisas. Estou falando isso. Mas as imposições de como funciona o mercado não podem ser na visão marxista através de lei. Isso é uma visão ultrapassada, uma visão distorcida. Beleza? Próximo. Regulação econômica. Para compreender o Estado regulador, importante tratar da intervenção estatal. Uma vez que com este modelo de intervenção indireta, assume o lugar até então ocupado pela intervenção direta. Sobre essa questão de intervenção estatal, ensina a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A intervenção direta ocorre quando o próprio Estado, por meio de suas empresas, exerce a atividade econômica, seja em regime de monopólio, seja em competição com a iniciativa privada. Exemplo, no caso em tela, podemos ver a atuação direta do Estado através dos bancos públicos, através, por exemplo, do BNDES, através do Banco do Brasil, através da Caixa Econômica Federal, na forma incisiva de concessão de crédito. Ou seja, intervenção econômica, o Estado, seja exercendo atividade econômica, seja em regime de monopólio, seja em competição com a iniciativa privada. Fechando aqui em mim. Intervenção direta. O acesso ao crédito no banco privado não está legal? A taxa de juros e a regulação feita pelo banco, as estratégias do banco não são adequadas, eu, governo, vou criar uma empresa, vou criar um banco, eu vou ter condições mais adequadas para fazer financiamento e conceder empréstimo, concessão de crédito a juros mais baixos. Intervenção direta do Estado. Intervenção direta, participação direta do Estado na atividade econômica, seja com monopólio, que exemplo, não é o caso da atividade bancária, seja participando também do mercado. Isso é uma forma de intervenção. Mas veja que essa intervenção não é através de lei. Ela não é marxista. Essa intervenção, nesse sentido,
o Estado tendo empresa também, o Estado atuando na atividade econômica, ela não é também através de normas e regras. Não são normas e regras que a gente impõe para a empresa privada. Vai lá o banco público, por exemplo, e baixa a taxa de juros. Um banco do governo hoje, o Banco do Brasil, tem reiteradamente anunciado na TV nesses últimos tempos a redução da taxa de juros. O que é isso? Regulação econômica. Se os outros bancos que atuam no mesmo segmento são concorrentes do Banco do Brasil, eles não tiverem medidas de baixar a taxa de juros, significa dizer que eles podem perder clientes, podem perder uma gama grande de clientes. Então isso é uma forma de regulação que o governo faz, regulação econômica e uma forma de regulação direta. Forma de regulação direta. Voltando ao mesmo slide. Na intervenção direta, também, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, o Estado limita-se a exercer o poder de polícia sobre a atividade econômica, desempenhada pelo particular. Nesse caso, o que a gente tem? Regras, fiscalização, o Estado reprime, em suma, regula. Exemplo, a atuação do Estado por meio do Bacen, o qual norteou toda a atividade econômica através de medidas tais como a redução do depósito compulsório, que consiste no mecanismo de controle da quantidade de dinheiro que circula na economia. Ao reduzir o compulsório, o Bacen dá aos bancos mais dinheiro para emprestar aos seus clientes. Fechando aqui em mim, intervenção indireta, regra, fiscalização, regulação. Então, dentro desse contexto, como exemplo, Bacen, não sei se você sabe, que parte de todo o dinheiro que você deposita no banco de depósito à vista é aquele dinheiro que você deposita via conta corrente, via caderneta de poupança. Uma parte fica retida no Bacen como depósito compulsório. Colocando um exemplozinho aqui, vamos supor que o depósito compulsório, que é um valor variável, é em torno de 40%. Depósito compulsório. Significa dizer que o banco só tem 60% do depósito à vista para concessão de empréstimos, para crédito, para fazer crédito. Tudo bem? Dentro desse contexto, se o Bacen diminui o depósito compulsório, por exemplo, se o depósito compulsório, que era de 40%, ele passa a ser de 30%, significa dizer que o banco que tinha 60% do depósito à vista para emprestar, ele passa a ter mais. O banco passa a ter quanto agora? 70%. Isso é uma forma de intervenção econômica, só que intervenção econômica indireta, feita pelo Estado. Nesse contexto, feita pelo Estado na economia. Beleza? Voltando no mesmo slide, Voltando no mesmo slide. Então, essa intervenção indireta se exerce poder de polícia sobre a atividade econômica. Ou seja, o Bacen estipula uma regra. Ele regula, ele fiscaliza. Tudo bem? Curiosidade, fecha aqui em mim. Agência reguladora pós-reforma do Estado brasileiro. Ela faz uma regulação direta ou uma regulação indireta? Resposta, regulação indireta. Norma, regulamento, porque a agência reguladora pós-reforma do Estado brasileiro também participa da atividade econômica. Então, uma agência reguladora não é uma empresa que o Estado tem, que está dentro do mercado competindo com as demais ou sob regime de monopólio. Então, a agência reguladora hoje faz uma intervenção indireta, porque a agência reguladora também faz regulação econômica. A agência reguladora moderna, pós-reforma do Estado brasileiro, faz regulação econômica e regulação social. Daqui a pouco eu falo mais disso. Mas ela é regulação, que ela faz regulação, uma forma de intervenção indireta. Indireta. Beleza? Tranquilo? Próximo. Regulação econômica. A intervenção no domínio econômico se dá de duas formas. Primeira forma, intervenção no, por participação, intervenção sobre. Nas duas outras modalidades, nós temos direção e nós temos indução. Então, intervenção no domínio econômico, por participação. Na modalidade de participação, aplica-se o regime da competição, onde verificamos a presença de bancos, empresas estatais e privados, tanto concorrentemente, sobre o mesmo regime de direito
privado. Então, naquele contexto que nós tínhamos visto, né, de intervenção direta, né, através da participação, nós temos a intervenção no mercado. Nesse contexto, que é o contexto da intervenção direta, nós temos a participação. Empresas do governo atuando sobre o mesmo regime das empresas que atuam no mercado. Ou seja, empresas que atuam pelo mesmo regime de direito privado. Fechando aqui em mim. Caixa Econômica Federal, empresa pública, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, personalidade jurídica de direito privado, intervenção direta, intervenção através da participação. É direta e é no mercado. Através da participação. Participa diretamente no mercado, fazendo seu papel social e também fazendo, em nome do governo, o papel de regulação econômica. Curiosidade, presta atenção. Se cair na prova a seguinte questão: a regulação econômica feita após a reforma do Estado brasileiro, ou a regulação econômica feita no Brasil no século XXI, só ocorre via agência reguladora? Errado. A agência reguladora faz regulação econômica? Sim, mas não é só a agência reguladora que faz regulação econômica. Guarda essa informação. Mesmo slide, acompanhe comigo na tela. Já a intervenção sobre, também uma forma de intervenção no domínio econômico, nós temos a direção, nós temos a indução. Né? A intervenção sobre, o Estado faz uso de mecanismos e normas de comportamento. Exemplo, depósito compulsório. Então, o depósito compulsório é uma intervenção indireta, é uma intervenção sobre e é através da direção. Já a intervenção sobre, por indução, aplica-se à manipulação do mercado. Exemplo, isenção do imposto sobre produtos industrializados IPI, para assim fomentar a aquisição de bens industrializados. É uma forma de intervenção, só que uma intervenção sobre do tipo indução. Você manipula o mercado e você induz o mercado a adquirir mais bens, a fomentar a aquisição de bens industrializados. Então, repare, nós temos modalidades diferentes. Então, nós temos intervenção no e intervenção sobre. Intervenção no, através da participação, intervenção sobre, através da direção, que é a mesma coisa que a intervenção indireta, que a gente viu o depósito compulsório, e a intervenção sobre também pode ser por indução, através da manipulação ou baixar o valor de um imposto, né, ou a isenção também de um imposto. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Regulação econômica e agências reguladoras. A regulação não se limita à economia. Segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, se falar em Estado regulador não significa referência apenas aos aspectos de intervenção indireta no domínio econômico, através na regulação econômica, mas também na ordem social, permitindo-se falar também regulação social. O realce que tem sido dado à regulação econômica no direito brasileiro explica-se pelo papel que a economia ocupa hoje na configuração do Estado, mas principalmente pelo fato de que o tema vem sendo analisado mais diretamente no âmbito da ciência política e econômica e no mundo jurídico, no âmbito do direito econômico. Apenas mais recentemente é que os administrativistas e constitucionalistas passaram a preocupar-se com o tema, precisamente pelos avanços da atividade reguladora sob o princípio da legalidade. Então, nesse contexto, não há dúvida, portanto, que a função reguladora abrange a regulação econômica e a regulação social. Note-se, dentre as agências reguladoras que vêm sendo instituídas no direito brasileiro, nem todas têm o objetivo de regular o mercado e manter o equilíbrio da concorrência. Outras vêm sendo instituídas com o objetivo de regular diferentes tipos de atividades, especialmente em ordem social, como é o caso da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária e ANA, Agência Nacional de Águas. Fechando aqui em mim, muito importante, agência reguladora atual faz regulação econômica, não é sozinha, exemplo, Bacen também faz, né? Então, agência reguladora, aquelas Anatel, ANA, e etc, 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 etc. Mas a agência reguladora atual faz regulação econômica? Faz. A agência reguladora atual só faz regulação econômica? Não.
também faz regulação social. Forma de regulação moderna. Trabalho da Anvisa e trabalho da ANA. Não é agir no mercado econômico, e sim fazer uma regulação social. Por quê? Porque o serviço, por exemplo, de vigilância sanitária e o serviço de distribuição de água é uma atividade social, é uma atividade importante, é uma atividade de saúde pública. Beleza? Finalizando, a agência reguladora atual faz regulação econômica? Faz. Todas as agências reguladoras atuais só fazem regulação econômica? Não. Elas também realizam o quê? O que a gente chama de regulação social. Beleza? Tranquilo? Show de bola?